Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um outro termo que tem uso, né, no Império Romano, que é a palavra pontifex, do latim, e que acabou sendo assumida pela Igreja. Então, novamente, será que a Igreja, ela, do primeiro século, ela usava esse termo ao pontífice romano? Será que o imperador era o líder da Igreja? Vamos analisar essa questão nesse vídeo, tá? Bom, em Roma, o Colégio de Pontífices, né, o Collegium Pontificum, ele tinha como líder o Pontífice Máximo, Pontifex Maximus, que significa em latim construtor de pontes, e ao qual era atribuído o poder efetivo sobre os assuntos religiosos. Então, ele é uma espécie de sumo sacerdote. Né? Próximo ao Fórum Romano, ficava a Régia, que servia como santuário sagrado e residência oficial do Pontífice Maximus, ou sumo sacerdote de Roma. No Fórum se encontrava a figueira sagrada de Rômulo, adorada até os dias do Império. O Pontífice Maximus era o único depositário da interpretação do direito antes da instituição dos decênveros, em 452 a.C., e também era o responsável pela supervisão do calendário, calendas, né? Além de supervisionar os sacrifícios, observar o culto e os registros oficiais do culto estatal, bem como designar as virgens vestais. Quando Augusto, em 12 a.C., assumiu o título de Pontifex Maximus, ele pacientemente esperou a morte do Pontifex Maximus anterior, que estava em vigor, né? Estava em exercício, que era o Lépido, o que mostra o respeito que ele ainda tinha, né? Que Roma ainda tinha por esse título. Né? E aí os imperadores usaram esse título desde então. O primeiro imperador romano a abandonar o título seria o imperador católico Graciano, que ele governou aí de 367 a 383. Então, o título pontífice, né, ele era uma palavra latina que ficava então sumo sacerdote, né, ou algo parecido com isso. Assim, você tem num texto de Plutarco, né, ele faz referência a Pontífice como literalmente o maior sumo sacerdote. Posteriormente, quando Jerônimo ele traduziu a Bíblia para o latim, a versão que ficou conhecida como Vulgata, né, ele colocou o termo pontífex nas passagens onde aparecia ali sumo sacerdote, na judaico, né? Como, por exemplo, a gente vê na Epístola aos Hebreus, capítulo 8.3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Tá? Nessa passagem, em latim, na Vulgata, já vai aparecer a palavra pontifex. Então, essa palavra já aparece ali na Vulgata. Vulgata, vamos lembrar, ela já é escrita aí lá pelo século IV, tá? Então, já temos essa palavra usada para referir ao sumo sacerdote judeu. Bom, segundo a Enciclopédia Britânica, segue a referência aqui embaixo, sem citar fonte, né? Ela atribui ao Papa Leão I, de 440 a 461, foi quando ele foi Papa, a utilização do título Pontífice Máximo. Então, o Papa, Bispo de Roma, vai começar a usar essa referência de título apenas com Leão I, já no século V. Então, pergunta: a igreja utilizava esse título lá no século I? Resposta: não, não tem essa evidência. A igreja considerava o imperador como líder máximo da igreja? Menos ainda, porque houve vários episódios de perseguição, especialmente depois de Décio. Né? Então, assumir que o imperador era o chefe máximo da igreja cristã não faz o menor sentido. Mas também não usava esse termo pontífex,
a igreja nessa época, né? Isso só começa então já lá para o século V, né? Aí nós temos outras referências de Enódio de Pávia, de 473. Ele emprega o texto ainda claramente no sentido, mais claramente no sentido de sumo sacerdote, né, sumo pontífice, em uma carta ao Papa Símaco. Tá? Termos pontífice maximus, sumo pontífice, foram sem dúvida originalmente empregados em referência ao sumo sacerdote judeu, como a gente viu lá na carta de Hebreus 8:3, cujo lugar os bispos cristãos eram considerados como ocupando cada um em sua própria diocese. A gente vê esse papel dos bispos cristãos, né, já de uma maneira bem preliminar, bem precoce, na Epístola de Clemente, no capítulo 40. Mas ali ainda não aparece a palavra pontífice, tá? Bom, Tertuliano, ele usa essa palavra para se referir ironicamente ao Papa Calixto, tá? E aí vem outras referências de Hilário de Arles, em 449. Bom, todos do século V. Bom, vamos então ao Tertuliano. O Tertuliano, no livro Sobre a Modéstia, no capítulo 1, ele usa a palavra sumo pontífice. Vamos ver em que situação ele está usando isso. Tertuliano está escrevendo ali no século III. Né? Ele fala assim: em oposição a isso, eu não poderia ter agido de forma dissimulada? Ouvi dizer que houve até um edital, está se referindo ao edital do Papa Calixto, tá? Bispo de Roma. Houve até um edital, e peremptório também. O Pontífice Maximus, isto é, o bispo dos bispos, emite um edito. Eu remeto aos que cumpriram os requisitos do arrependimento os pecados tanto do adultério quanto da fornicação. Então ele está meio que flexibilizando esses pecados, o bispo de Roma. E Tertuliano, que é um bispo muito rigoroso, está criticando essa medida do bispo de Roma. E está usando a palavra pontífice máximo, bispo dos bispos, de uma maneira irônica. Ele está colocando isso aqui de uma maneira irônica. O edital no qual não se pode inscrever boa ação para esse edital. Não se pode escrever boa ação para esse edital, porque não é. E onde será postada essa liberalidade? Está criticando essa liberalidade do Papa Calixtus. Tá? Então é nesse contexto que o Tertuliano usa a frase, a palavra, para o bispo de Roma, mas de uma maneira irônica. A ortodoxia de Calixto é contestada tanto por Hipólito quanto por Tertuliano, com o fundamento de que, nesse famoso edito, ele concedeu a comunhão, Papa Calixto, após a devida penitência, àqueles que haviam cometido adultério. Então ele deu uma flexibilizada. O Tertuliano é muito rígido, não aceitou esse tipo de coisa. É claro que Calixto se baseou nesse decreto no poder de atar e desatar, né, que está previsto lá a Pedro, que Jesus concede a Pedro, né? Aí o Tertuliano diz assim: quanto à tua decisão, pergunto, de onde tu usurpas esse direito da igreja? Se é porque o Senhor disse a Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino, ou tudo o que for mais solto ou solto da terra será amarrado ou solto no céu. Que presumirás que este poder de amarrar e perder te foi transmitido também? Isto é, a toda a igreja em comunhão com a de Pedro? Quem és tu que destróis e alteras a intenção manifesta do Senhor, que a conferiu a Pedro pessoalmente somente, e pessoalmente somente? Então, o Tertuliano está meio que criticando a medida aqui. O Daniel Hobbes,
na Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, né? Ele vai falar dessa passagem aí na página 323, sobre a autoridade do bispo de Roma, no caso do bispo Calixto, né? Ele vai falar assim: o exercício desta autoridade do bispo de Roma não deixa, no entanto, de sofrer oposições. E chega a acontecer que, nesta ou naquela discussão, um grupo de bispos sustenta, contra a opinião de Roma, as suas ideias particulares. Está se referindo a Tertuliano. Mas é de se notar que essas dificuldades são sempre resolvidas no seio da igreja fiel por um acordo com a autoridade romana. Assim sucedeu por ocasião do cisma que o rigorista Santo Hipólito desencadeou contra o Papa São Calixto, a quem acusava de falta de firmeza. Ou quando da discussão bastante áspera que envolveu a Igreja da África, está se referindo a Tertuliano, e o papado, a propósito do batismo dos apóstolos, ou ainda a propósito de uma breve crise doutrinal no pontificado de Dionísio de Roma, quando Dionísio de Alexandria parecia trilhar um caminho perigoso. Então ele cita esses episódios aqui, né, para destacar que a igreja, apesar desses problemas aí, eles acabam se acertando. Em última análise, é sempre a decisão de Roma que se impõe. O bispo da cidade, que se trata de questões de fé e de disciplina, dialoga com uma autoridade cuja índole inspira toda a confiança. Se fosse necessário outra prova dessa primazia, bastaria citar as palavras com que Tertuliano, já herege rebelde, designa o bispo de Romano, está se referindo a Calixto, no princípio de uma das suas diatribes. Né? O soberano pontífice, que é o pontífice máximo, né? Também chamado bispo dos bispos, ou ainda a decisão bastante inesperada do imperador Aureliano, que, tendo de resolver uma contenda entre dois pretendentes à sede episcopal de Antioquia, um herege e um católico, decide que o único bom é aquele que está ligado à comunhão de Roma. Então ele está falando desses desentendimentos aí. Ele está chamando esse episódio do Tertuliano de uma diatribe do Tertuliano contra o bispo Calixto, mas que no final é resolvida. Bom, enfim, isso só mostra que esse título daí só vai estar claramente atribuído ao bispo de Roma como líder da igreja, né, e soberano, né, no século V, que esse título vai passar a ser usado mais claramente. Então, definitivamente, no século I, não temos esse título atribuído ao bispo de Roma. Então é isso. Muito obrigado, então.